Olá, uma pausa na sua navegação para eu dividir com você várias dicas que vão te ajudar a se manter sempre hidratado e, consequentemente, aí manter uma boa saúde mental, uma boa saúde para o seu cérebro. Bom, gente, se você aí me acompanha, se você é inscrito no meu canal, você deve ter percebido que eu sempre estou relacionando a importância de beber água para a nossa saúde mental. Inclusive, eu tenho aí um vídeo, eu vou tentar postar esse vídeo na descrição aqui, falando aí dos perigos da desidratação para a saúde mental e como que é fácil da gente ficar desidratado, porque quando a gente fala desidratação, a gente pensa assim da pessoa ter ficado horas, dias sem beber água, mas não, né? A desidratação ela acontece assim muito mais frequente do que a gente imagina e ela é perigosíssima para o nosso cérebro. Além disso, eu já falei também, eu vou colocar aqui também na descrição desse vídeo, a relação entre beber água e ansiedade, né? Existem aí vários estudos que apontam que a medida com que a gente hidrata o nosso corpo está sim relacionada à ansiedade. E se você aí deseja eliminar as crises de ansiedade, os ataques de pânicos, uma estratégia muito importante que você tem que adotar é beber água constantemente no decorrer do seu dia. E quando eu falo aqui de beber água, eu tô falando de beber água no decorrer do nosso dia. Eu não tô aqui falando que é para você num determinado momento aí do seu dia, beber aí 2 litros de água, 2,5 litros de água e depois não beber mais nada. Não. É pra gente aí começar a adotar o hábito de beber água no decorrer do nosso dia. Por exemplo, né, só para exemplificar a importância disso. Quando a gente tem aí crises de ansiedade ou ataques de pânico constantemente, o nosso corpo ele vai aí acumulando toxina. E a água que a gente for beber no decorrer do dia vai ajudar o nosso corpo a eliminar aquela toxina. Se você beber aí de uma vezada só, né, 2 litros de água, a água vai simplesmente entrar e sair assim, imediatamente através do xixi. A água, ela não vai ter aí nenhum benefício para o seu corpo. Então, para a gente beber água de uma forma saudável, a gente tem aí que beber a água no decorrer do nosso dia. Mas eu tô falando aqui, né, da importância de beber água no decorrer do nosso dia. Mas, assim, na realidade, na correria do nosso dia, às vezes a gente sabe daquela informação, mas, né, é muito mais fácil falar do que fazer. Aí a gente acaba não bebendo água, esquece de beber, bebe menos do que a gente deveria. E aí as consequências só vão acumulando, vira aquela bola de neve e um dia a gente paga o preço. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo, eu tô trazendo aqui dicas, né, de clientes, dicas pessoais minhas aí, que eu imagino que possa aí ajudar você a ter o hábito de beber água durante o seu dia e se manter hidratado. Bom, gente, a primeira dica aí, que é muito importante, é você estar aberto à experimentação. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou trazer aqui várias dicas, né? Nem todas elas vão funcionar para o seu estilo de vida. Você não precisa gostar ou adotar todas elas. Você pode aí ser inspirado por algumas dicas. Você pode aí tentar copiar uma dica e ver como que você pode adaptar para o seu dia a dia, né? Ou então, às vezes, você vai pegar uma dica e vai funcionar para você.
esteja aberto, né? Você esteja aberto a ser inspirado por essas dicas. Dedique um tempo, né? Veja ali se aquela dica funcionou para você, mas assim, dê um tempo para você avaliar se ela funciona ou não na sua rotina, tá? Então, assim, a primeira dica é você estar aí aberto à experimentação. Bom, vamos à segunda dica então. Tem gente que gosta aí de aplicativo para tudo, né? Então, tem sim aplicativos que te lembram de beber água no decorrer do dia. Se você é essa pessoa, procure aí no seu pesquisador, né, na internet, você vai encontrar sim aplicativos que vão te ajudar a beber água no decorrer do dia. Você também pode fazer uso aí de alarme no seu celular ou então de lembrete. Uma outra coisa, gente, muito importante é você estar sempre com a sua garrafa de água em lugares estratégicos. Ela tem que estar disponível para você. Você tem que ver ali a sua garrafinha de água. E o que que eu tô chamando de lugar estratégico? Vai depender aí do seu trabalho, né? De como é a sua rotina. Então vamos supor, eu trabalho em casa. Se você trabalha em casa como eu, você pode tentar essa dica. Eu tenho uma garrafinha de água no meu escritório e eu tenho uma garrafinha de água na sala. Porque o que acontece? Quando eu tô atendendo, né, eu tenho a minha garrafinha de água. E entre os atendimentos, eu não fico no escritório. Eu meio que saio, vou pra varanda, ou então vou pra sala de estar. E aí eu sempre deixo uma garrafa já pronta na sala onde que eu vou, né? E quando eu saio do atendimento, eu vou para a sala, já tem a garrafa ali, eu vejo a garrafa e automaticamente eu bebo água. Eu tentei, né, levar a garrafa do escritório para a sala e isso não deu muito certo, porque eu acabo esquecendo. Então já acabou, por exemplo, de eu trazer a garrafa do escritório para a sala e atender o cliente, e aí, no meio do atendimento, me dá uma vontade de beber água, né? Porque a gente fala. Então, aí, me deu uma sede e eu não tinha garrafa na mão. Então, assim, para mim funcionou muito bem deixar aí duas garrafas, né? Uma na sala de estar e a outra no escritório. Então, deixa aí a sua garrafinha de água, o seu copo de água, se você trabalha em casa, nos lugares nos cômodos da sua casa que você frequenta aí durante o seu horário de trabalho. É importantíssimo que a sua garrafinha de água ela esteja ali disponível, esteja ali bem visível para você ver ali. Uma outra, se você trabalha, né, fora, né, vai para o escritório, você pode também ter uma garrafinha de água na bolsa, né, e ter uma outra garrafa no seu ambiente de trabalho, no seu escritório. Aí também vai aquela lógica, né? Tem gente que esquece a garrafinha, né? Vai pro trabalho e não leva a garrafinha. Ou então sai do trabalho sem a garrafinha de água. E aí não pode comprar água, não quer comprar água e acaba não bebendo água ali naquele trânsito, né? Casa-trabalho. Então, às vezes, ter duas garrafinhas de água, uma na bolsa e outra no escritório, é uma dica bem bacana. Eu vou dividir uma dica do meu marido, que ele sempre deixa uma garrafa, né, no carro, porque ele vai para o trabalho de carro. E, na verdade, ele deixa o engradado de água no porta-mala. E ele deixa a garrafinha de água no carro, né? E sempre quando ele tá aí no trânsito, casa, trabalho, ele bebe a água e vai trocando aí quando a garrafa esvazia no engradado. Então, a lógica é o seguinte: você pode se perguntar, né? Eu esqueço minha garrafinha de água?
Se você não esquece, você pode só ter ali uma garrafinha de água, você é bem sortudo. Mas se você tem aí o hábito de esquecer sua garrafinha de água, você pode deixar, né, as suas garrafinhas de água em lugares estratégicos. Uma outra dica muito bacana para quem trabalha em escritório, gente, é você aí fazer um acordo com os seus colegas de trabalho. Vocês podem aí combinar de um lembrar o outro de beber água, né, a cada hora, ou então assim, toda vez, fulano, eu tô querendo ter o hábito de beber mais água, você pode me lembrar aí, toda vez que você me vê, perguntar se eu já bebi minha água, você pode fazer isso. Eu acho que é uma forma aí de todo mundo no escritório se beneficiar, né? Um lembrar o outro. É claro, se você se sentir confortável. Uma outra coisa que você pode fazer, que é bem bacana, é você deixar um copo de água ou uma garrafinha de água no seu criado do lado da cama. E é muito comum, né, quando a gente acorda, a gente já vai automaticamente ali no celular e vai olhar a mensagem, né? Você pode também fazer isso, ter esse comportamento, mas para o lado saudável. Assim que você acorda, você bebe a água, porque a água está ali no criado do lado da sua cama. Então você pode fazer isso, por exemplo. Você pega a sua garrafinha de água, o seu copo de água, deixa ali no seu criado e a partir do momento que você acordar, você só vai pegar o seu telefone se você beber a água primeiro. E aí depois você pode pegar o seu telefone, mas primeiro você bebe a sua água. Eu tenho uma cliente, essa cliente é escocesa e ela adora escrever diário. Gente, ela adora. Todo dia à noite ela escreve um pouquinho no diário. E aí ela passou a adotar, achei super bacana. Ela passou a adotar, escrever no diário, falar se ela bebeu, né? Se ela bebeu a água, se foi o suficiente. E teve uma vez que ela não sabia se ela escrevia ou se ela desenhava. E aí ela passou a alternar a desenhar ou então escrever no diário se ela ficou satisfeita ali com o tanto de água que ela bebeu no decorrer do dia. Você também pode fazer beber um pouco de água antes de cada refeição. Isso é muito bacana. Antes aí do seu lanche, do seu café da manhã, almoço, jantar, você pode beber um pouquinho de água. E aí depois você vai e come. Bom, gente, é importante que todas essas dicas aí que eu mencionei, para você avaliar se elas vão funcionar ou não com você, adote essas dicas por um tempo, por algumas semanas, e aí você vai avaliar. E só depois de algumas semanas que essas dicas elas vão ficar automatizadas. Vai demorar um tempo. Tem hora que você vai ver que você vai fazer um esforço para, por exemplo, acordar e beber água. Vai ter dia que você vai esquecer, você vai pegar o celular ao invés de beber água. Mas não desista. Continue fazendo esse esforço e aí aos poucos, com o passar do tempo, quando você menos esperar, o seu comportamento já vai estar automatizado e você vai estar bebendo aí, se hidratando, bebendo água aí do jeito que seu corpo merece, sem você perceber. Bom, gente, essas são aí só algumas dicas. E aí, você tem alguma outra dica pra gente beber água de forma constante e tá sempre hidratado? Se você tiver uma outra dica, deixa aí nos comentários que eu acho que vai ajudar aí todo mundo, né? Esse é um assunto aí que não se esgota, sempre tem dicas e eu vou ficar muito feliz em ler aí as dicas de vocês. Muitíssimo obrigada para você que ficou comigo até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau!